da nossa pós-graduação. As aulas acontecem em livre demanda. Quando você entra na pós, você tem... Deixa eu mudar aqui meu... Quando você entra na pós, você tem 1 ano e 8 meses para percorrer os 10 módulos. E aí, a gente tem encontros síncronos, que são semanais, para plantões pedagógicos, plantão desde o fazer até trazer um insight que teve, e rodas de conversa mensais, sempre no protagonismo discente, porque nós somos freirianos acima de tudo. E essas rodas, que a gente tem rodas de conversas mensais, as pesquisadoras apresentam aquilo que elas estão fazendo, porque para pular de cada módulo, você tem que trazer essas afetações. E aí vocês vão ver que beleza essas afetações. Hoje mesmo, uma delas vai apresentar o primeiro módulo, ela fez uma pesquisa que já valia pela pós-graduação toda. Muito lindo. Então, e a gente tem interação diária, 24 horas, né? Pelo Telegram. Então, é um curso de online 100%, mas absolutamente afetivo. Muito bem, então agora eu quero trazer aqui a nossa mediadora do dia, que é a Marcela... Opa, peraí. Marcela, querida, vou apresentar, porque vocês vão ver também que as nossas discentes, elas são tão docentes quanto as pesquisadoras, as convidadas, estamos todas no mesmo lugar de pesquisa e afetamento. Então, quero trazer a Marcela Mello. Ela diz assim: adepta das manualidades como modo de existir. Este é o nosso lugar de pesquisa. Com formação em design, atualmente é professora do curso de design de moda e no apartamento de crochê, pesquisadora da pós-graduação Artes Manuais para Terapias. A Marcela vai trazer os nossos convidados e vai apresentá-los também. Como você está, Marcela? Eu estou bem, Nina. Que bom. Olha só, a gente não se falou antes. Eu nem sabia se tinha áudio, se não tinha. E, Marcela, eu acabei de receber... Deixa eu ver aqui. Acabei de receber um recadinho do Apolo, você acredita? Uhum. Ele vai tentar entrar. Olha onde é que ele está. Apolo França. Marcela, você apresenta ele de qualquer maneira, porque ele vai tentar entrar em algum momento. Tá bem. Ele está, acho que num ônibus, na Regis Bittencourt. Tudo parado. 3 horas. Teve um acidente. Lá é terrível, né? Ela está indo para o interior, Registro. E aí ele disse que ia tentar entrar da rodoviária de Registro. Então, eu vou chamar a nossa queridíssima Silviane, mas eu queria falar, antes de tudo, eu queria dizer da minha alegria de ter as mediadoras serem do nosso corpo discente. Então, eu vou ficar aqui na conversa, vou chamar a Silviane e a gente segue conversando às 3. E se Apolo chegar, ele entra. Senão, a gente encaixa ele amanhã, tá bom? Já combinei assim para ele não ficar tão angustiado. Muito bem. Silviane, querida, como você está? Tudo bem, gente? Tudo bem. Olá. Gratidão, Nina, por esse convite lindo. Felicidade de estar aqui com vocês. Que bom, que bom. Que bom. Eu acho que eu posso começar a apresentar a Silviane, então, Nina? Apresenta a Silviane, depois pode apresentar o Apolo, tá? Deixa ele apresentadinho. Se ele conseguir entrar, ele entra. Eu falei para ele, se ele está muito angustiado, até gravar um videozinho que eu subi aqui, pelo menos para o pessoal conhecer.
Mas não se preocupem, vai estar conosco amanhã. Então, ótimo. Então, a Silviane Lopes é tecelã e agente cultural da UERJ, instrutora e pesquisadora de tecelagem tradicional e arte têxtil contemporânea. Atua também como curadora na realização de exposições, residências artísticas, núcleos de pesquisa e criação. Desenvolve projetos para o SESC do Rio de Janeiro, Prefeitura Municipal de Teresópolis e Unifeso. O Apolo é Apolo França, ele é pai, educador somático, bacharel em dança na Alemanha e em moda e modelagem no Brasil, pesquisa os paralelos entre a teoria de Gaiarsa com a dança, as artes marciais e aspectos culturais do corpo. Ele atuou como bailarino por 13 anos na Alemanha. Ah, que lindo! Olha só. Eu vou contar, então, por que eu fiz esses convites. Eu não contei nem para a Marcela, não contei para ninguém, vou contar agora. Silviane, querida, ela é uma tecelã maravilhosa. Nós não nos conhecemos pessoalmente. Ela já esteve conosco no segundo congresso Artes Manuais na Academia. Ela, o Alexandre, foi uma roda linda. Está aqui disponível no canal para quem quiser aprofundar também outras temáticas. Mas eu convidei a Silviane por um motivo muito especial. Quem já me acompanha sabe que eu assim, saí do mundo corporativo há exatos 30 anos, né? Agora em agosto, a partir de um choque que eu vou chamar de um choque anímico. Eu fui ao Centro de Vivências Nazaré, em Nazaré Paulista, né? Que hoje chama Uniluz, e lá me deparei comigo mesmo. Né? Porque quando eu era criança, eu era uma pessoa das artes manuais, mas a vida vai nos levando para cada lugar estranho, né? E aí, quando eu cheguei nesse lugar, a primeira noite, Silviane, não sei se eu já te contei isso, eu acho que não. Na primeira noite, eu tive um sonho. E lá é assim, uma egrégora, né? Um lugar onde cada um vai para encontrar-se consigo mesmo, independente de religião, de tudo, mas tem práticas meditativas e tal. E aí, quando eu cheguei lá, eu dormi a primeira noite, eu tive um sonho. 30 anos, né? Eu tive até me emociono de falar, porque eu lembro do sonho até agora. Eu seguro na mão esse sonho. Então, que eu naquela época, eu não sei hoje. Silviane, você tem ido lá? Não, ultimamente eu fui um pouco antes da pandemia, mas já era Nazaré Uniluz, né? Já mudou naquela época, 30 anos, tinha uma porteira verde. Tem ainda. Ainda tem ainda. Faz tempo que eu não vou também, mas logo eu vou. Acho que eu vou passar minha velhice lá, eu estou pensando nessas coisas. Enfim, aí tinha uma porteira verde. E eu sonhei que eu era uma criança de 9 anos, subia naquela porteira, assim, e do outro lado da porteira, fora de Nazaré, tinha eu mesma, com 54 anos. E aí, tinha eu mesma, com 50, Apolo chegando. Apolo, querido, estou cantando um caos, tá bom? Primeiro para justificar a Silviane, depois eu vou contar outro caos para justificar você. Beleza, tá tudo bem aí contigo? Pode ficar assim mesmo, não tem problema. Tá tudo bem. Então tá. Olha só. Aí, eu sonhei com isso. E eu tinha, na época, 30 e poucos anos. Era 30 anos. Não vou contar, senão só vou somar 30 com 30, eu vou ficar muito aflita. Mas eu sonhei que eu tinha 54 anos. E aí, eu tirei uma coisa como inferência. Que eu estava vivendo a minha vida com 30 anos como se eu fosse uma mulher de 54. E que minha criança de 9 anos tinha se perdido. E eu conto isso porque o processo terapêutico começou aí, comigo, que inaugurou essa pós-graduação e que agora a gente está fazendo o nosso primeiro simpósio. Então, o que aconteceu ali? Eu fui pesquisar o que eu fazia com 9 anos. E com 9 anos, eu estudava numa escola alemã em Porto Alegre, e eu estava fazendo um
almofada, mais ou menos desse tamanho, de gobelã, com aquela agulhinha. Eu estava fazendo isso. E lá em Nazaré, tinha nessa época um lugar maravilhoso que era a tecelagem. E lá eu entrei em contato com um modo de pensar as artes manuais que tinha como inspiração o alinhamento entre o pensar, o sentir e o querer. E a partir daí a minha vida mudou completamente. Eu cá estou, agora até emocionada, conversando com Silviane, né? Então, é por isso que você está aqui hoje, né? Porque meu processo terapêutico começou num lugar que você conhece, e aí eu queria que você conversasse com Marcela, com o Apolo, sobre essas questões que você também hoje, até hoje, carrega na sua alma, no seu trabalho, né? Muito bem, e agora eu vou falar sobre Apolo França. Por que ele está aqui? Apolo, quando eu o conheci, no dia que eu o conheci, ele faz parte de um grupo de estudos muito importante para mim. Eu faço uma formação com eles, filosofia em movimento. Amanhã, a idealizadora desse projeto, a Fernanda Carlos Borges, vai estar conosco, e é um estudo que a partir do legado do José Ângelo Gaiarsa. É a primeira vez que eu escutei o Apolo falar no grupo de estudos. Ele falou sobre uma coisa que é muito cara para a gente na pós-graduação, artes manuais para terapias, mas que eu nunca tinha ouvido ninguém chegar, explicitar dessa maneira. Ele, Apolo, é um costureiro, ele faz moda, né, como a gente já leu aí, mas ele estava contando um caso de um projeto que ele fazia parte, que ele vai contar os detalhes agora para a gente, e que ele com travestis na costura. E aí ele estava falando do corpo. O corpo da costura, esse nosso corpo de costureira, né, ele é enrodilhado em si mesmo. E o corpo da travesti é aquele corpo do enfrentamento da rua. E ele estava contando sobre essas sutilezas de corpo, que é uma das coisas que a gente pesquisa na disciplina laboratório de pesquisa em artes manuais para terapias, onde a gente se aproxima das questões de corpo. E esse lugar de estar no mundo a partir de si, e esse lugar onde a costura nos leva. Que lugar é esse dessa introspecção, né? É um lugar um pouco diferente, por exemplo, ali na Silviane, desse lugar da remada, né? Da tecelagem. Então, olhar para esse corpo e seus gestos é uma dos motivos da nossa pesquisa em artes manuais para terapias. Pronto, falei demais e agora solto para a Marcela se organizar aí com vocês, e estou aqui na escuta. Obrigada, viu? Muito emocionada que eu estou. Também. Não sei se o Apolo fala primeiro. Apolo, como é que está seu ritmo aí? Você vai sair? É um ônibus? Você vai sair desse ônibus? Eu peguei carona de carro, BlaBlaCar, e cheguei aqui na rodoviária. A luz aqui está boa. Estou feliz de estar participando, porque achei que eu não ia participar. Achei que a gente ia ficar mais 4, 5 horas na estrada lá preso por causa do acidente, que foi horrível, coisa triste, feia. Mas a gente está bem. Eu estou bem, estou aqui e posso falar. Se alguém tiver alguma pergunta, eu posso já contar. Tá bom, então vou soltar para Marcela. Marcela conduz aí, por quê? Porque também o corpo discente está se exercitando nisso que faz parte da nossa especialização, conduzir rodas, se organizar. Então, também é um estágio, digamos assim, docente de Marcela aqui nessa mediação, tá bom? Então, legal. Vou ficar quietinha, eu estou emocionada, eu vou ficar quietinha agora escutando vocês. Ai, Nina, obrigada também pelo convite, né? Assim, é uma super experiência essa de mediar, né? Assim,
E eu fiquei pensando muito, essa tua primeira fala, né, do teu encontro com as artes manuais, né, aos 9 anos, e essa retomada, né, depois de um tempo, e o processo clínico que acontece, eu me vi um pouco, bastante nisso, né, um pouco não, bastante com o meu processo, que é o fazer artesanal a partir do crochê, né. Então eu tenho o crochê como modo de existir, ó, aprendi muito novinha lá, com uns 4 anos, enfim, e me organizo dentro desse fazer. E aí, estudando um pouco até sobre o trabalho do Apolo, da Silviane, né, e acompanhando aí o trabalho deles nas redes sociais e por meio dos vídeos, né, uma das coisas que me tocou num dos vídeos foi justamente isso que a Nina trouxe, né, do corpo costureiro que se dobra sobre. E aí eu pensei na Silviane e no Tear, que é um outro corpo, né, que faz, o do tricô é um outro corpo, o do crochê é um outro corpo, o da dança, né, que é ou do movimento é um outro corpo, né? E aí eu fiquei pensando assim como a Nina trouxe assim essa reconexão dela, né, com aquela menina de 9 anos, né, e aí por meio do fazer manual, eu ouvi o Apolo dizendo sobre como ele começou a pensar nessas práticas do corpo como um processo clínico, né, um processo terapêutico, né, num dos vídeos que eu assisti. Você fala um pouco sobre isso. Aí eu queria que vocês começassem falando um pouco sobre isso, assim, como que foi esse contato com, na verdade, o desenvolvimento do trabalho de vocês a partir desse lugar, né, de contato consigo mesmo, né, de entendimento, de reconstrução, né, o Apolo fala isso num dos vídeos, né, eu me construí de novo a partir do meu movimento, eu achei isso maravilhoso, porque é o que a gente faz nas artes manuais, né, a gente está tecendo, a gente está se tecendo, né, enfim. Aí eu achei isso lindo. Aí, se você puder começar, é só uma sugestão também, né? Eu acho que foi o que eu pensei, assim. Você quer começar? Não, Paulo? Eu acho que ela pediu para você começar. Ah, perfeito. Ó, a primeira coisa, teve uma época na minha vida, eu era bailarino na Alemanha, e eu fiz crochê, fiz tricô, quer dizer, eu fiz tricô, porque eu queria muito fazer tricô, fiz tricô, e cada pontinho que eu dava, eu mentalizava umas coisas. E tudo que eu mentalizava fazendo tricô, crochê, né, tricô durante esse tempo que eu fiz bastante tricô, um tempo que eu viajava muito por causa da dança, né? Tudo que eu mentalizava tricotando, realizou e aconteceu, primeira coisa. Depois de terminar a carreira de dança, eu fui mexer com moda, costura, adoro costurar, mas assim, existe uma coisa que é uma certa aprendizado da costura que está no corpo, está na repetição. E assim, a minha professora de costura lá no Rio de Janeiro, no Senai CETIC, assim, as pessoas, eles tinham uma dicotomia que era assim, um talento que eu tinha para modelagem, de entender a modelagem e de cortar tecido, mas chega na hora da costura, o bicho pegava. Aí eu falava assim, não, gente, isso aqui é a pegada rústica. Que era um jeito de costurar que eu tinha, meio rústico, meio bagunçado, que no final, assim, eu sobrepunha tantas costuras e coisas, e costurava de novo, que virava quase assim que uma costura barroca, em detalhe, né? E virou a minha piada. O pessoal assim, não, Apolo, essa montagem não tá boa, não, pegada rústica. E eu acho assim que costura é um pouco como dança. Você aprende fazendo e repetindo. Como que você toca numa seda, como que você alinhava uma seda, como que você faz uma peça de alfaiataria, né? Existem essas pessoas incríveis que fazem desde um vestido de noiva até um paletó. Existem essas pessoas. Mas, assim, o normal é aquela pessoa que faz só paletó, aquela pessoa que faz só o vestido, aquela pessoa que trabalha só com renda. E é um pouco como o corpo mesmo funciona. Porque na dança, você tem aquele bailarino lírico, você tem aquele bailarino virtuoso, você tem um bailarino de street, você tem um bailarino, o dançarino de afro. Então, é um lugar tão grande, né, que eu acho assim que o corpo na costura, no artesanato, ele faz parte disso de uma forma muito intensa, que está na coordenação. Nesse sentido de entender como que o tecido funciona, como que a costura vai ser, no toque. Porque é uma coisa que você aprende fazendo, e pegando, e sentindo, pegando aquele tecido, entendendo aquele tecido, entendendo que aquele tecido você vai usar uma linha específica, você vai usar um ponto específico, Apolo, um tamanho de ponto específico. Posso contar um caso que me aconteceu ontem? Conta. Olha só, eu estou fazendo a oficina dos bonecos família. Fazia tempo, né? Já estamos há 2 anos aqui. Isso aqui tem um sapatinho minúsculo, tá vendo?
Olha o sapatinho. Eu sou uma pessoa de grandes gestos. Fazer isso aqui quase me mata. E aí eu não lembrava como fazia o sapatinho. Tinha que gravar as aulas, né? Porque eu curso online lá no Hotmart. Aí foi tão lindo, exatamente o que você falou. Aí eu resolvi fazer né? Antes, para treinar. Quando eu peguei o sapatinho, que eu coloquei a agulha aqui, eu lembrei absolutamente tudo. Como é que dobrava, que a costura era em diagonal, que ia usar um chuleado. A minha cabeça eu não lembrava, mas simplesmente eu já fiz valendo, gravando, deu tudo certo. E agora, enquanto vocês conversam, eu vou colocar que eu tenho uma família de 9 personagens para calçar. Muito bem, sigam aí. Mas eu acho que é muito isso. Eu acho que a costura, e, assim, do que eu conheço, né, do costura ou de um bordado, eu comecei a bordar esses dias. Comecei a bordar e tem me feito muito bem, né? Eu acho que isso, né, tem a questão do corpo que dobra sobre si mesmo, a questão dessa postura que a gente vai encolhendo sobre o produto que a gente faz. E é um produto muito imantado, né? É um produto que tem... Cara, uma roupa às vezes tem sangue. Você se fura, vai sangue na tua roupa. Tá certo? Tem isso na roupa. E tem muito amor na roupa. E é o que eu queria começar assim, já enquanto provocação. Colocar aqui a costura, o bordado, está muito próximo da dança. E o aprendizado está no corpo. Está nas repetições, naquelas pegadas, nas dobras que você faz, de virar do avesso, virar para o outro. Está no corpo. Eu acho que é bem por aí. É interessante isso, né? Assim, essa é o corpo da dança, né? No fazer manual tem um ritmo, né? Então, assim, a gente entra no flow do movimento, independente da técnica, né? A gente está dançando ali com a linha, com a agulha, com o tear, né? E aí, o ritmo da repetição, e dependendo do estado, eu percebo isso muito em mim, assim. E também nas alunas que às vezes que eu tenho eventualmente, né, no fazer manual, como que o corpo ele vai, na verdade o movimento ele surge do corpo, né? Assim, então o fazer manual, né, o tecer, né, ele tem um ritmo, mas que surge a partir de um outro movimento, que é um movimento interno, né? Aí, assim, tirando a prática do fazer produto para vender, aquela produção, mas quando a gente está fazendo no flow, quando a gente está fazendo dentro de um outro lugar, né, a partir de um outro olhar, que eu acredito que é muito dentro desse laboratório clínico, né, de se entender, né, tem esse ritmo, né, um flow, eu acho isso muito lindo. Obrigada, Paulo. É verdade. Uma coisa que me passou aqui foi, eu sempre falo com as alunas, né, quando começa a tecer, que os primeiros movimentos você tem que estar muito no aqui e agora, né? São muitos detalhes, né, para você acertar. E depois entra num ritmo, né? Ter essa paciência, né, de você ter esses pequenos movimentos e pegando o ritmo até dominar, né, o fazer. Nina, fiquei super emocionada aqui. Eu falei, bem que ele vai falar primeiro, porque eu estou tocadíssima. Não é? Porque quando Marcela apresentou o Apolo, falou, ele é pai. Eu falei, poxa, eu sou mãe, eu esqueci. Esse primeiro, eu acho que essa é uma... E, para mim, a tecelagem veio junto com a minha maternidade. Minha filha faz 26 anos e eu cheguei em Nazaré, né, e fui fazer uma atividade de cardá lá na Casa do Tear. Isso, você conhece lá o ritmo, né? Eles fazem uma roda de manhã e separam as atividades. E aí, quem vai para o tal, quem vai, eu vou cardar. Nem sabia o que era, né? Aí fui, quando eu entrei, assim, foi o meu primeiro contato com a tecelagem, e foi um amor à primeira vista, que é um amor que me acompanha até hoje, esses 26 anos, que eu venho, assim, aí é uma história muito comprida, né? Mas que começa em Nazaré, começa nessa casa que tem uma vista para um lago, né, um espelho d'água maravilhoso, né, um pôr do sol, e que eu começo a ninar sem saber que eu estava grávida. Eu estava grávida da minha filha, assim, sem saber que eu estava, e realmente assim foi a possibilidade também de eu diminuir o ritmo da minha vida. Quando eu chego na minha cidade, a primeira coisa que eu vejo numa feira, um rapaz com tear, ele nunca tinha ido. Então, assim, a minha vida vem sendo colocada esses pontos, né, de conexão com a tecelagem muito forte.
E ele pega esse tear e fala, olha, faz assim, faz assado. Eu falei, vou fazer uma manta para minha filha. E essa manta é uma trilha, é um trilho assim de mesa quase, porque eu fui tecendo sem parar, né? E eu acho que são esses encantamentos, né? Eu sinto também que eu vejo muito esse corpo que se encanta com esses fazeres, né? E hoje, como isso está permeando os jovens, sabe? Hoje mesmo eu estava na sala, dou aula aqui numa universidade, tem um ateliê, que tem a Universidade de Medicina também, a menina passou, aí tem coisa de costura, tem coisa de tear, eu falei, tem, porque nós começamos como um núcleo de terceira idade, né? Somos a Tecelãs Pro Arte, é um coletivo, já estou 20 anos lá, e é uma família que nós passamos um tempo, né, separadas por conta da pandemia, mas eu fiz questão de estar junto com elas, fiz 29 aulas no YouTube, a gente gerou o caderno de memória têxtil, né, que foi uma exposição. Então, eu falar um pouquinho desse encantamento, né, que o corpo também permeia, né, em cada um com a sua técnica. É muito lindo, né? Eu acompanhei assim algumas aulas suas lá no YouTube, né? E aí é muito bacana assim, você traz vários teares, vários pontos, né? Várias formas de tecer, né? E aí dentro dessa perspectiva de que corpo é esse, né? O corpo tecelão ou o corpo da dança, enfim, né? Ali eu fiquei pensando muito nessa tua pesquisa sobre o resgate da ancestralidade, né? Então, de onde surge todo esse fazer artesão? E que corpo era esse? Porque é diferente do corpo que a gente tem agora, né? Então, assim, é um corpo que se movimentava a partir dessas técnicas, mas de uma outra forma. Até a maneira do tear preso aqui, né? Na barriga, né? Assim, no corpo, né? Que é uma ligado coisa... à árvore, né? Que era amarrado numa árvore, que... Essa também, eu acho que essa conexão, pelo menos para mim, né? Quando eu vim, no congresso que a Nina comentou, né? Que eu participei com o Alexandre Ebert, né? Que é um grande, está se formando um grande mestre da tecelagem, ele está fazendo mestrado, mas já é um grande mestre, né? Que tanto nos inspira. Ele fez uma pergunta. Ele é nosso docente aqui na pós-graduação. Nossa, o Alexandre é uma bênção, assim. Virou um irmão, né? Irmão desses. Ele criou esses termos, né? Do corpo tecelão, das molecocituras, né? Das nossas molecocituras, né? Aí eu brinquei com ele. Ali eu vou criar um termo também. São as afetocituras, que a gente são esses fios invisíveis, né? Que nos ligam e, né? Por amor, né? Aos fios, por amor à arte, né? Por amor à poesia. Eu acho que são esses fios que estão nos unindo aqui, né? E olha quando só. só assim, aí no congresso, né, que a gente falou, eu falo sobre essa árvore genealógica têxtil, né, que até há pouco a gente ouviu falar, né, dos neandertais, né, que descobriram, antes era um registro numa cerâmica, né, que a gente sabia da história do têxtil por uma registro do impresso de uma cerâmica. E eles encontraram agora fossilizado uma corda, ainda neandertal, de 50 mil anos. Então, me vem assim, essa imagem, né, dessa corda que vai se desdobrando em milhares de técnicas têxteis, né? E hoje nós somos pequenos fios, né, ligados a essa árvore, né? Que aí eu acho que vejo essa geração procurando essas raízes, né? Como se todo mundo tivesse ainda, né, nessa necessidade, né, de estar conectando com essas raízes, né? Olha só, eu vou ter que interromper um minutinho, que já faz meia hora que a gente começou e está tão cheio de comentário que eu acho que a gente tem que interagir um pouco com a nossa audiência. Então, eu vou dar um boa tarde geral para quem deu boa tarde, a Rosana Silento, a Beth Landman, a Jaqueline Lopes, querendo agradecer a Cristiane Quadros por se tornar nova membro do canal, a Jaqueline Lopes, a Glória Correia, todas dando salves, boa tarde. Elas já estão conversando entre elas lá também. Acordar, Ateliê também dando boa tarde. Olha quem está aqui, Alexandre Rebert. Boa tarde a todos. Estamos, Juliana Bolini e eu, prestigiando esse encontro aqui. Seja bem-vinda. Cidinha Mendes,
a Beth de novo dando um beijinho para o Alê, e agora aquele tititi ali. A Maçã, nossa professora, especialista egressa de artes manuais para terapias, a Eulina Lopes Lima, a Cristiane já disse, a Clarice Ferrari, boa tarde, chegando por aqui com muita alegria por esse encontro, a Cissa Mora, que vai estar conosco no sábado, a Rose Pavlik, a Andréia Assunção, a Rosana Silento, de novo, dando Marcela, a Lilian Soares. Muito bem, deixa eu ir. Vamos ver se tem alguém que eu não falei. A Jaqueline Lopes, que alegria estar com minha irmã artista nessa tarde. Que tenhamos uma boa tarde. Aí eles estão conversando entre eles. Achei que uma tititina. Muito bem. Aí a Cleusa falando, que lindo, Marcela. Vamos ver, pulando os assuntos que estão circulando por lá. Então, muita gente se conhecendo ali. A Giana Serra, dando parabéns. A Jaqueline falando, maravilhoso, Alexandre e Reberte, que show eles estão conversando aqui. A Glória Correia dizendo, alô, turma querida, estou aqui com vocês, repleta de emoção, dando um oi para mim também. A Mônica Mutatis dizendo que sonho. A Mônica da turma do Filosofia em Movimento. Quem não se inscreveu ainda no canal Filosofia em Movimento, trata de se inscrever, porque tem muita coisa interessante, boa por lá. A Cláudia Cacau, Sidônia, Josefina Sávio, onde mais? Vida Sem Fio, Vida em Fio. Oi, queridas, boa tarde. A Fabíola Beato também dando oi. A Maria Ercília também. A Glória faz o seguinte comentário, quando a gente estava falando do sapatinho, do tato, da lembrança, do corpo, ela está falando o tátil. Né? E a Mônica falando memória afetiva e corporal. Aí começou, né? Os processos filosóficos vão entrando, cada um de uma escola. Né? E acho isso lindo, quando a gente avalia esse proceptivo, né? A partir dos vários fios que nos movem. Sangue, suor e lágrima, fala a Cacau. Adélia Azevedo, boa tarde. A Vânia Carvalho também, dizendo que é lindo ouvir. A Cacau fala, se encolher sobre o trabalho é diferente de se apequenar sobre a vida. É isso. A Rosana falando, o corpo sabe mesmo, na repetição. A Cacau, muitos pensamentos e reflexões por aqui. A Mônica falando com certeza sobre aquela de ser diferente. Opa, pulou, peraí. Gente, calma, vai voando, né? Desculpa, vou voltar, pulou demais. Nazaré é lindo, fala a Jaqueline. Ana Cláudia falando, que lindeza, tão contente de escutar essas memórias permeadas de carinho. A Liduinda dando boa tarde. A Maçã falando, Silviane, sempre mostro esses cadernos de memórias têxteis em minhas aulas para os estudantes do primeiro ano do ensino médio, antes de fazermos a tecelagem. A Cissa Mora falando, o Lê é o ser iluminado. A Fernanda, boa tarde. Fernanda Lourdes Silva, dando boa tarde. A Mônica falando, olha aí o sistema facial. Isso tem um lugar de pesquisa, tem uma das nossas pesquisadoras da turma 1, Mônica, que estudou o sistema facial junto às artes manuais para terapias. Tem samba aí, sim. A Daniela dando boa tarde, a Kelly Piccoli também dando oi para a Silviane em especial, a Jo falando, acompanhando, boa tarde, a Cristiane Palles dando boa tarde também, que turma querida, muita potência nesse grupo. A Glória fala, a potência e o encantamento do encontro de Silviane
com Alexandre Reberti em março de 2020, além de E Rossana Cilento, né? E Rossana Cilento também, a gente está junto no Reflexotramas. Reflexotramas, lindo. Muito bom. Foram o primeiro Tramas em Órbitas no Carnaval, né? Que a gente criou um bloco, né? Que eram os Tramas em Órbita. E depois veio o Reflexotramas, sempre uma provocação do Alê, né? Da gente estar escrevendo, falando sobre esses processos. Muito bem. Ela disse que foi esse movimento, né, a Glória Correia, falando que foi isso que a trouxe para a pós-graduação Artes Manuais para Terapias. A Mônica falou mas agora eu já não sei mais para quê. Desculpa, viu, gente, que é muita coisa. Estou tentando assim, fazer esse reconhecimento, vou fazer isso 2 ou 3 vezes durante esse nosso encontro. A Cristiane está dando bem. Agora eu vou parar por aqui, ó. Eva Espíndola dando boa tarde. O Diego Rocha. O meu insight de hoje foi que só através do fazer é que realmente podemos acessar o sentir. E cada vez que deixamos de assumir o fazer, perdemos uma grande oportunidade de nos aprofundarmos em nós. Beleza. A Rosana falando, reflexotramas, tramas em órbita, sigamos! Andréia Albuquerque, aqui estou eu alimentando a alma. E a Jaqueline Carvalho Cardoso, último comentário que eu vou ler agora, tá, gente? Foi incrível o encontro de vocês no ano passado. Muito bem, então que bom, né, gente? Esse afeto, essa rede. Essa rede é muito importante. A Maria Cília apareceu, vou sair daqui, ó. Recordar, repetir e elaborar no corpo. Possibilidades, ação, nos encontrar. Muito bem. Então, essa rede que se tece, né? Quando a Silviane estava falando, eu me lembrei de Sarah Marriott, que era, digamos assim, a nossa referência lá no Centro de Vivência Nazaré, na época em que ela e eu estivemos por lá, mais fortemente. E ela falava que ela tinha nascido antes da luz elétrica. E que ela nos imaginava, eu morei lá por um período, né? Que ela nos imaginava como que conectados. Né? Ela era deslumbrada pela rede de energia elétrica. E eu lembro do gesto dela olhando assim para cima, né? E mostrando como entre uma luz e outra tinha uma iluminação que ia se encontrando a mesma rede e de vez em quando pimba, uma luzinha, pimba. E que a gente via as luzes, mas esquecia dessa rede maravilhosa, as faces aí, essa rede maravilhosa que nos unia. Então, eu acho que é um pouco isso que a gente quer compor nas nossas pós-graduações, criar essa rede, né? E aí, claro, cada uma ir lá na luz da outra, dar um oi, não é mesmo? E é o que está acontecendo aqui agora. Passo para você, Marcela, já pensando de palavras, mas temos mais 20 minutos para a gente seguir aqui. Assim, cada fala assim, me dispara um monte de coisa, né? Um monte de reflexão. Eu fico aqui enlouquecida, assim, com tanto de coisa que tá aqui ativando na minha cabeça, assim, né? Agora, tem uma coisa que eu fiquei vendo, assim, pensando muito nisso que a Nina falou da rede, né? E desses fiozinhos que se conectam, independente do fazer do nosso corpo, né? Então, assim, é o corpo da dança, corpo da dança do costureiro, o corpo do tecelão, da crocheteira, do tricô, enfim, aí retomando a referência, né, da Silviane lá com os trabalhos dos povos originários, né, dessa coisa das mulheres com o tear preso no corpo e que prende na árvore, né? Que existe uma verticalidade, que talvez assim seja até uma extensão do urdume ali, né? Eu fiquei pensando muito nisso. E olhando com mais cuidado no trabalho do Apolo, né? Lá no Instagram ele pôs uns postzinhos com algumas frases, e eu achei que conecta, né? Então ele fala assim: o movimento do balanço
o movimento do balanço, reencontrar verticalidades novas nesse caminhar. Aí eu fiquei pensando nesse vertical do tear, né, da gente em posição do tear, e o vertical que a gente encontra do corpo na hora do movimento, né? Aí um outro que eu achei lindo, que é o importante é saber se equilibrar, né? Não é encontrar o equilíbrio, mas se equilibrar na mesma forma, né? A gente está ali no TA, e aí eu fiquei pensando na nossa postura, né? Do equilíbrio também, no fazer manual, né? O equilíbrio até da postura, do até que ponto eu encurvo, enfim. E o corpo tenda não é uma dança, mas aprende com a dança, né? Então aí esse projeto teu, Apolo, também do corpo tenda, né? Que parte de movimentos que surgem a partir de movimentos do próprio corpo, né? E que disparam aí a cura, né? A gente pode dizer assim, ou processos, né? De entendimento, que eu acho que assim, a partir desses movimentos da dança, que é mais expansivo, né? E do movimento do tear ou da costura, que é um pouco mais introspectivo, mas no final são caminhos diferentes, mas que levam a um lugar interno, né? Aí eu queria que vocês dois falassem um pouco sobre isso, e aí eu não sei assim, se fica muito amplo, né? Eu fiquei curiosa de ouvir o Apolo falar sobre o corpo tenda, assim, me deu... Bem, a questão do corpo tenda, a gente traz isso daí do estudo da Fernanda, que ela relaciona que o corpo só fica de pé por causa das tensões. E que as ideias, a gente estrutura as ideias como a gente estrutura uma tenda. E nas nossas conversas, no estudo da Fernanda, a tenda volta o tempo todo, porque a tenda está ligada a tendão, tem a ver com tensão, e tensão vocês sabem, né? Tensão tem que ser correta, não pode ser nem de mais, nem de menos. Muita tensão no urdume estraga o tecido, muita tensão na trama estraga o tecido. E também, assim, malha é a mesma coisa, né? Você tem que achar a tensão certa, para o fio certo, para o uso certo. Então, assim, a questão da tensão, do tendão e da tenda volta o tempo todo, porque a tenda é uma ideia, a tenda é uma conversa, e o corpo funciona como uma tenda. O corpo só fica de pé porque a tensão é equilibrada dos dois lados. A tensão para frente se equilibra com a tensão para trás, de uma forma que a gente não precisa pensar para ficar de pé, né? E assim, o Gaiarsa, ele trabalha umas ideias que ele colocou isso no papel nos anos 60, 70. E é uma coisa que a neurociência fala hoje, que assim, não existe cura do corpo, cura psicológica, se você não põe o corpo em movimento. Porque a emoção, o cérebro, não está separado do corpo. Eles falam que o olho não é um órgão, o olho é uma parte do cérebro. Então, assim, eles percebem o corpo inteiro. A neurociência hoje, né, fala o que Gaiarsa já falava há muito tempo. E nesse sentido, né, nesse meu encontro com a Fernanda, que é um encontro que disparou todas essas ideias em mim, e todo esse meu aprendizado, esse aprendizado desse corpo nômade, desse corpo que gosta, que transita entre o masculino e o feminino, desse corpo que pode ser forte e também se dá o direito de ser frágil, já lidando com questões de função do homem, função da mulher, né? Eu fui caminhando por lugares, chegando à ideia aonde a gente percebe que existe muita coisa a ser tratada, muita coisa a ser feita, e o que a gente pode fazer e cuidar, primeiramente, é cuidar da postura, que a postura muda o nosso ponto de vista, e a postura é treinada. A postura é treinada pelas emoções, pelas relações e também pelo trabalho. Então, assim, você não pode olhar para um bailarino, né? Assim, geralmente, você olha para um bailarino e acha que o cara é arrogante, porque tem uma postura de bailarino, de princesa, de príncipe, né? Porque foi treinada. Então, a pessoa é percebida de uma forma arrogante, mas não é arrogante, mas ela é colocada num lugar arrogante. Uma pessoa que trabalhou curvada há muito tempo vai ter um corpo com mais uma expressão de mais humildade ou de submissão. De repente, essa pessoa não quer ser submissa. Então, a gente tem que achar um jeito, é possível achar um jeito de colocar o corpo em movimento e, a partir do corpo, em movimento, com esses movimentos assim, de estudo do movimento do corpo, a gente pode disparar curas. A gente pode disparar curas, disparar o entendimento da própria história, revalorizar essa história, porque
teve uma coisa muito poderosa que a gente vê esses dias, que é assim, o lado soltinho pode aprender com o lado tenso do corpo. Mas se existe um lado tenso, esse lado tenso que torna possível que o lado soltinho seja soltinho. E a Nina veio com uma pontuação gigantesca que é: você não borda só com a mão direita, você tem que bordar também com a mão esquerda. Então, a mão esquerda que está ali quietinha, funcionando de base, ela é tão importante quanto. Só que a gente faz juízo de valor. A gente faz juízo de valor o tempo todo das coisas. Então, é legal parar de fazer juízo de valor, deixar o lado esquerdo do corpo aprender com o lado direito, aprender que cada postura que a gente fez e tem a ver com a nossa sobrevivência, tem a ver com a nossa história e que nos fez chegar até aqui, né? Então, é bem por aí. Falei bastante e, bem, acho que é mais ou menos por aí. Não sei se eu resumi legal. Obrigado. Veio também a questão do tecido, né? Que o nosso corpo, de certa forma, é um tecido, né? São os tecidos, né, que formam. Lindo isso. Muito bacana. O próprio músculo, né? Se você for olhar o próprio músculo, ele tem uma estrutura que se parece assim com essa estrutura de urdome e trama, né? O músculo não é só fibras numa direção. O músculo tem fibras numa direção e tem essa face que vem na outra direção e tem ligamentos que realmente funcionam como a trama do tecido funciona, né? Nossa, lindo. Eu fico pensando nesse movimento, né? O movimento das práticas no Corpo Tenda, que é um projeto do Apolo, né? Muito interessante, assim, muito bacana. E nesse movimento desse corpo, aí o chacoalhar, né? Ou outros movimentos que são propostos, né? Eu fiquei achando incrível aquilo tudo, né? E o movimento do tecer, né? Do bordado, do crochê, do tear, ele acaba sendo um pouco diferente por ser mais contido, né? Mas da mesma forma, a gente tem, não sei se você pode falar melhor do que eu, assim, sobre essa questão do corpo na hora do tecer, diante de um tear, né? Existe um movimento, mas é um movimento até... porque assim, no crochê, a postura do corpo, e dependendo da tensão do corpo, de quem está fazendo, o ponto fica diferente. Então, e aí, às vezes, dependendo do estado de espírito da pessoa naquele momento, né? Também o ponto vai ficar diferente, como isso, o lado soltinho e o lado tenso, né? Então, aí como que é lindo ver, né, que se reflete muito a personalidade, assim, né? Quando a gente trabalha com um grupo de alunas, é muito forte. Eu acho que dentro da psicologia, né, você fala que quando o objeto é observado, ele muda, né? Então, eu acho que quando você trabalha com artes manuais, a pessoa está se expressando ali livremente, ela não está se sentindo observada. Mas poderia ser assim, uma coisa muito bonita em termos de pesquisa, né, das pessoas entenderem, porque é muito interessante. Assim, eu já vi casos, assim, milhares de casos, né, de a aluna está lá fazendo um chale maravilhoso, aí volta na próxima aula, o marido ficou doente, aí, sabe, tipo, resolve apertar o ponto, dá tudo errado, sabe? Então, é muito desse estado de espírito e também, assim, dessa consciência. Eu puxo muito o tempo todo, assim, as minhas alunas, se tiver aí, vai saber que eu estou sempre falando, gente, a gente só dá conta que a gente está trabalhando errado, de postura errada, quando começa a doer. É muito louco isso também, né? Então, eu fico, olha o pé no chão, descruza a perna, né? Encaixa o tear no umbigo, né? E eu também, né? Porque eu tô lá assim, né? Você falou de curvar, e às vezes eu chego em casa, tipo, fiquei o dia todo em pé, porque eu estava dando aula e curvando assim para falar com as alunas. Então, eu acho que essa coisa da consciência, né? O tempo todo a gente tem que estar alerta, né? Nesses sentidos, né? dos sentidos, né? Da gente estar assim, desperta. E o teatro tem muito isso. A Alê fala essa coisa, né? Ele veio aqui fazer uma residência, foi lindo. A gente como se ele encaixasse no corpo, né? A gente sentir como uma extensão do corpo, né? Eu acho que todo trabalho manual poderia ter essa, né? Sentir nessa extensão, né? Linda essa questão do Apolo, né? De estar trabalhando o corpo inteiro, né? Você não está só com uma mão, né? Você está com o corpo todo.
Quando eu penso nos povos originários, eu penso nisso, assim, né? Nas mulheres que tecem, né? Assim, não, no aí, Peru, quando eu você... fui agora recente, você vê aquelas mulheres sentadas no chão o dia todo, aquela posição, fala, gente, eu morri ali, né? Tipo, meia hora ali eu já estava assim, e é aquela coisa super ereta, super consciente, né, da postura, é muito lindo de ver, assim, E o acho que... terceiro é uma extensão do corpo delas, né? É uma extensão, assim, eu pensei nessa conexão também com o trabalho do Apollo, quando ele fala que ele propõe os movimentos muito, não a partir de uma coreografia, né, Paulo, mas a partir de um movimento do próprio corpo, né, que vai surgindo outros, né, não é isso? E aí eu acho que as mulheres, essas mulheres que fazem, né, a partir dessa memória ancestral, enfim, elas também têm isso, né? O movimento do tecer é um movimento que surge do próprio corpo, E um eu acho modo de também, existir, né? eu acho que essa que eu li essa semana, a gente está fazendo uma pesquisa, até estou assim, muito encantada com uma pesquisa, ela é uma antropóloga, a Olivia van der Weydt, assim, gostaria até de falar dela, que a gente está assim, desenvolvendo uma pesquisa maravilhosa. Ela é professora de antropologia na UF, e a gente está estudando a ancestralidade feminina, né? E todas essas ligações. A gente teve um encontro, a avó dela foi tecelã, ela achou um caderno de Repetir o nome memória. para nós? Pode repetir. Olivia van der Weydt. E ela trabalhou, o doutorado dela foi em cima de pessoas cegas. Ela tem um trabalho lindo. Depois eu vou te passar, Nina, que lindo a fala dela agora num congresso que teve sobre pessoas com deficiência Ótimo. Aí eu vou visual. colocar na nossa pracinha Eu lá. te saúdo, Olivia, que eu estou assim, tão encantada com essa troca. Ela trouxe agora um texto também, é um artigo sobre os índios Runicuim, que são os nossos índios tecelãos, né? Nós temos, na realidade, poucos índios que realmente tecem, né, os tecidos, né? Nossos índios, a maioria são adereços, né? E os Runicuins, aí ela fala... E eu já fiz o curso de Runicuim, já venho estudando também há muitos anos, e com esse texto eles falam da observação, né? A mãe, a filha, ela vê a mãe tecendo daquela forma, né? Ela aprende fazendo, né, a colheita do algodão, né? Todo o processo, né, eu até, assim, uma coisa que me encanta muito, assim, que eles pegam tanto o povo, né, dos Andes, né? Eles pegam uma lhama no quintal, algumas plantas, né? E fazem joias têxteis, né? São joias, né? E aí dentro de um conhecimento que vem de gerações, né? Não é a Silviane fazendo um trabalho, né? Ela está fazendo um trabalho que representa toda uma história, toda a cultura dela, né? E dos índios Runicuí também é a mesma forma. E nesse texto, desculpa que eu não anotei, posso passar para a Nina depois esse artigo, que na realidade fala sobre o corpo, como que o Runicuí entende a formação do corpo, tanto com a questão da gestação, e ele fala nessa coisa tanto da experiência, né, que o corpo é formado pelas experiências, quanto o corpo da observação. E aí é muito isso, né, eu fazer junto, né, quando eu fiz o curso com as índias, isso em 99, até outro dia eu fui procurar quando que eu fiz, eu falei, ai, caramba! E agora eu vou até fazer uma propaganda aqui, vai ter um curso também, de novo, agora online, do Ateliê Vivo, com 2 índias Runicuim, que acho que vai ser bem, bem importante. Elas estiveram aqui no Rio, na exposição do Ernesto Neto, também, que foi muito bonita. Ele também está fazendo uma ligação com a tecelagem, muito bacana. E essa questão, né, que traz, né, essa questão da observação, né, da mãe, de todo mundo ali, né, do exemplo, né? Olha só, Marcela, querida, pede para seus queridos convidados darem um final, falarem. Inclusive, tem um recado aqui para falar do livro da Silviane, para a gente encerrar, que a gente tem 3 minutinhos, tá bom? Encerrar essa parte, porque já está chegando um monte de gente aqui, que está aqui na sala de espera, só aguardando a nova etapa. Eu acho que a gente disparou um monte de flechinha aí, né? A gente teria que contar mais umas 25 milhões de vezes, assim, para continuar, né?
Mas eu acho que aí acho que Silviane podia falar então do livro, né? E também do teu canal lá no YouTube, né? Do Ateliê Texto. Do Ateliê Texto. Ateliê Texto Teresópolis, né? Que na realidade eu postei os encontros com a Alexandre Rossana, né? Quando a gente fez, também via, né, o StreamYard. E aí, então, o livro que o pessoal está pedindo para eu contar foi o projeto, porque todo ano lá eu trabalho no Centro Cultural e tem uma galeria, então todo ano eu desenvolvo um projeto com as alunas. Né? Ano passado foi o Caderno de Memória Texto, que foi virtual, e esse ano nós fizemos um livro, né, chama Contos em Fios, com Ana Maria de Andrade, que foi uma querida, uma escritora, assim, que a gente fez também um encontro de alma. E eu fiz uma coletânea, nessas 29 aulas no YouTube, todo final da aula eu contava uma história dessas minhas coletâneas de histórias textas, né? E a minha sobrinha, que também está sempre junto comigo, a Lúcia Rafaela Werneck, que é de Juiz de Fora, ela falou, tia, eu vou transcrever essas histórias, vamos fazer um pequeno caderno de histórias. Eu falei, que a gente fizesse um livro de história têxtil, né? Então, eu entrei em contato com essa escritora, assim, tem uma história enorme, mas para resumir, e ela fez a releitura de 12 contos de protagonistas, porque tinham vários contos de vários personagens, de várias histórias, mas a gente procurou protagonistas femininos, né? E ela fez a gente fez foi de após a Páscoa até agosto esse trabalho, que ela ia recontando uma história por semana, foram 12 semanas, e eu ia trabalhando tanto com as alunas do Centro Cultural FES ProArte, quanto com alguns artistas convidados. O Alexandre está junto, a Rosana Cilento, né, a Maria Cecília de Fabrício de Paula, a Lúcia Rafaela Werneck. Então, ao mesmo tempo que as minhas alunas lá, que também são artistas, né, Alane Ramos, Elma, Leila, tem um grupo lindo, assim. Nós fizemos também uma homenagem a uma senhora de 92 anos, que é minha aluna, super ativa, maravilhosa, que faz casaquinho de tricô para doar. Aí eu fiz uma das ilustrações com um casaquinho dela, e esse livro está disponível gratuito no site da Ana Maria de Andrade, né, www.anamariadeandrade, Contos em Fios. A gente vai estar, inclusive, com a Marisa amanhã, no 5 em Ponto, né? Que é a Marisa que vai estar sábado aqui também no simpósio, né? Isso mesmo. E a gente, só para finalizar aqui, que a gente está fazendo também agora para um festival de poesia que vai acontecer lá no Centro Cultural FES ProArte, uma instalação coletiva que eu estou chamando de Um Coração. E estou pedindo para todas também. Hoje mesmo ontem chegou da Maria Cecília, está vindo pelo correio, está vindo de outras pessoas da cidade também, não só minhas alunas, para cada pessoa fazer um coração do tamanho da mão. E eu vou montar uma instalação coletiva no dia 27 de novembro, e a gente vai estar, assim, eu acho que, né, criando um pouquinho desse movimento, né? Eu acho que a arte está aí para a gente estar, né, nos fortalecendo, esses laços de afeto, né? E estamos aí. Obrigada, Nina. Gratidão, Marcela, Apolo. Obrigada a você. Alegria minha. Querida. Apolo, fala acho que você podia falar do Corpo Tenda, né? É o grupo de estudo, mas aí tem o projeto das aulas e tal, né? Bem, privilégio estar aqui. Muitíssimo obrigado a todos vocês. O Corpo Tenda, eu dou aulas particulares, dou aulas em grupo, e tem também o grupo de estudo e o curso de extensão. O Corpo Tenda a gente pode trocar dessas formas, né? Nasceu ano passado, mas é todo assim um desdobrado da minha vivência com o meu corpo, a minha vida inteira, e do encontro com a teoria do José Angelo Gaiarsa e a pesquisa da Fernanda. E assim, quero deixar o convite para vocês seguirem lá a página no Instagram, conhecer a Escola da Tenda, conhecer o Corpo Tenda e vir trocar comigo, porque eu sinto que eu posso construir muito com todas vocês. A galera, assim, eu estou pirando aqui a cabeça agora, pensando em tecido, pensando em roupa, tá certo? Para mim, roupa é pele, é um tipo de pele, né? Casa é um tipo de pele, sociedade é um tipo de pele, são as tramas, a gente se relaciona, né? A nossa trama social é um tecido, né? O tecido social. Então aqui, minha cabeça está explodindo agora de ideias, né? Maravilhoso encontrar com vocês. Lindo, lindo. Maravilhoso encontrar com vocês. Muito obrigado, Nina, pelo convite, e muito obrigado a vocês duas aqui por poder partilhar esse momento com vocês. Muito obrigado.
Eu agradeço também assim, essa oportunidade, Nina, e muito feliz de ter participado dessa conversa. Bom demais. Marcela, Silviane, Apolo, segura um minutinho, só para eu ler os recados enquanto vocês estão aqui, né? São tão afetivos e a gente atrasa um minutinho porque não para de chegar. Eu só esqueci de falar da Cristina Vilaça, gente, que é uma escritora maravilhosa, que fez a prefácio do nosso livro e que falou dessa relação do têxtil com o têxtil, né? Que aí também é outro papo que a gente vai ficar aí várias horas conversando. Vamos descendo. Obrigada, viu, gente, pelas interações, pelo afeto. E eu queria agradecer Silviane Lopes, Apolo França e Marcela Melo por estarem conosco aqui. Amo muito tudo isso, diz alguém ali, eu também. Beijo grande, gente.